pessoal, meu nome é Hugo Leonardo, trabalho aqui na Bluesoft e hoje eu vou apresentar para vocês os fundamentos de Docker, né? Então, vamos lá. Por que utilizar Docker, né? O que é o Docker? Docker é uma ferramenta que você pode criar e subir os seus containers da sua máquina no ambiente de produção, né? Ele foi criado em meados de 2013 e ele é escrito em Go, uma linguagem de programação desenvolvida pela Google. Uma das outras vantagens que o Docker tem é a facilidade e agilidade no seu deploy, né? Ou seja, você consegue pegar uma aplicação já empacotada, digamos assim, você cria uma imagem, né, faz um container dela, e você consegue deployar ela em um ambiente, seja ele qual for. Pode ser um data center, pode ser um ambiente em nuvem, pode até ser na sua máquina ou na máquina de um amigo, né? Então, o Docker ele fornece bastante portabilidade e transparência quanto a isso, né? Ele facilita bastante, né? Outro quesito que também é correlacionado a isso que eu acabei de mencionar é a portabilidade. E uma coisa interessante nele é porque, mesmo que o seu host, né, no caso da sua máquina host, tenha alguma incompatibilidade com o software que você está tentando rodar, por exemplo, eu tenho uma biblioteca do Linux que está desatualizada para me rodar a última versão do MySQL, por exemplo. Eu consigo executar via Docker sem ter que me preocupar com esses detalhezinhos, né? Então o Docker ele ajuda bastante a gente nesse quesito também. E também facilita a instalação de ferramentas, né? Hoje em dia com o Docker eu não preciso mais me preocupar em, por exemplo, instalar um MongoDB na minha máquina e saber configurar ele. Eu posso utilizar uma distribuição oficial que já está lá no Docker Hub, por exemplo, ou até mesmo criar a minha e eu posso passar para algum amigo, compartilhar e usar sempre que eu precisar, né? Então ele poupa muito trabalho disso e de certa forma deixa a sua máquina limpa, né? Eu não tenho mais a necessidade de ter arquivos de configuração no meu PC. Não existe mais essa necessidade com o Docker. Agora vamos falar um pouco sobre imagens do Docker, né? As Docker Images. As Docker Images são criadas a partir de um Dockerfile. O Dockerfile é um descritor, digamos assim, de como a sua imagem vai ser montada, né? Geralmente ele começa com uma cláusula from, que é a base da nossa imagem. Por exemplo, eu posso criar uma imagem baseada em Ubuntu, em Alpine, em CentOS e assim por diante, e até mesmo com base em uma outra imagem que já foi desenvolvida por alguém, por exemplo, com base em uma imagem do MongoDB. E em cima dessa imagem, acrescentar códigos adicionais para fazer minhas configurações, né? Por exemplo, eu quero criar uma base de dados de CEP. Eu faço um from no MongoDB que já existe e acrescento os scripts de criação dessa base de dados. Acrescento arquivos e assim por diante. E outra coisa interessante também, entrando nesse assunto, é que ele possui camadas, né? Ou seja, se eu já tiver uma imagem do Mongo, como esse cenário que eu descrevi, e eu quiser criar minha imagem baseada nela, adicionando coisas novas, e ela já estiver na minha máquina, eu não vou baixar essa imagem do Mongo quando eu criar a minha, né? Então, ele vai adicionar uma camada adicional em cima dessa que eu já tenho na minha máquina, né? É mais ou menos parecido com o sistema de versionamento de arquivos, de certa forma, né? Então, isso é legal porque, dessa forma, nossas imagens ficam mais enxutas, né? Eu não preciso, por mais que eu crie, por exemplo, digamos que 100 megas adicionais nesse meu banco de dados, eu não vou ter que baixar os binários do MongoDB novamente para compor essa minha imagem nova. E também as imagens são a base dos nossos containers, né? Com base nas imagens, nós podemos subir os nossos containers Docker, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Eles são disponibilizados via Registry. O que é o Registry, né? O Registry a gente vê como uma maneira de fazer o upload das nossas imagens, né? O mais famoso deles talvez seja o Docker Hub, que, a grosso modo, ele é bem semelhante ao GitHub que a gente já conhece, né? Uma forma da gente disponibilizar as nossas imagens dos nossos containers, né? Que a gente utiliza no dia a dia e também pode compartilhar com os outros, né? A versão gratuita do Docker Hub ela é pública, né? Então todas as imagens que eu subo lá, outras pessoas podem consultar, né? Podem utilizar também. E a versão paga eu consigo subir imagens privadas, né? Tem outros registries também, como o ECR da Amazon, que você consegue armazenar suas imagens lá. E essas são algumas soluções disponíveis aí no mercado. Isso daqui é um exemplo são dois exemplos, na verdade, de Dockerfiles. O primeiro é um banco de dados, MariaDB, onde a gente tem a base da imagem, no caso aqui é MariaDB versão 10.4.
E aqui a gente tem algumas variáveis de ambiente, que são configurações pré-definidas desse banco. No caso aqui, eu criei uma base de dados chamada usuários, com o usuário chamado user, e a senha 1234556. E eu estou descrevendo aqui para expor a porta 3306. Abaixo aqui a gente também tem outro exemplo. É uma aplicaçãozinha em Kotlin, né? Roda no Java 8. Então aqui no front a gente vê que eu especifiquei a JRE do Java 8. Tem aqui o Azul, Zulu, OpenJDK, Alpine. Uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, nesse caso aqui onde a gente tem o PJDK da Zulu, existem diversas alternativas de sistemas operacionais, né, que a gente pode estar escolhendo. Eu aqui optei pelo Alpine, que é a imagem mais enxuta, assim, é o Linux que geralmente ele tem o menor tamanho. Mas eu poderia, por exemplo, escolher o Ubuntu, caso eu quisesse, mas ele é um pouquinho maior. Eu optei pelo Alpine nesse cenário aqui. No segundo comando a gente acrescenta o nosso jar da aplicação, né, que é o distribuível, o binário, para dentro do container, ou seja, essa pasta target está dentro do meu host, da minha máquina local. Eu tô, assim como no Dockerfile acima, eu também estou expondo uma porta aqui, no caso 8080. E no entry point a gente tem um comando para executar a aplicação dentro do container. Ou seja, eu estou rodando lá um java-jar, app, bem padrão, e com isso ele já sabe subir minha aplicação quando ele subir o container também. Conforme eu mencionei, os containers são criados a partir de imagens, né? Então, quando eu faço um Docker Run e o nome do meu container, ele vai pegar essa minha imagem e vai executar rodando aquele comando que a gente acabou de ver. No caso, subiria a minha aplicação Java. E uma coisa interessante que os containers eles não têm estado, né? Uma vez que você sobe eles, você pode até fazer alterações, mas se você eliminar e executar de novo, eles são zerados da maneira que eles tinham sido criados, ou seja, você não consegue persistir estado e subir novamente, salvar esse container. Ele encapsula a parte do SEO, do Linux, no caso, né, que nessa imagem que eu criei com o Alpine, ele vai carregar algumas bibliotecas do meu sistema operacional, e ele deixa isso isolado da máquina host, né? Então você consegue ver os processos do host, você consegue ver os processos que rodam no container pela máquina host, mas o contrário você não consegue fazer. Por exemplo, eu não consigo ver, sei lá, o meu Chrome rodando na máquina host, o processo do meu Chrome na minha máquina host, mas eu conseguiria ver o PID da minha aplicação Java através do host aqui. Se eu fizesse um ps-f, eu conseguiria ver lá. Claro que teria um ID de processo diferente, porque eles rodam de maneira isolada, né? São processos isolados. E aí que entra os namespaces e cgroups, né? Namespaces e cgroups o namespace é uma forma de você isolar alguns aspectos do nosso sistema operacional no Linux, né? Ou seja, a gente tem alguns exemplos aqui, né, como o PID, como eu mencionei, você consegue isolar processos no container. Eu tenho processos que rodam no container que conseguem ser vistos no host, mas não o oposto. E o mesmo vale para interfaces de rede e file system, né? Você consegue criar seu volume no Docker, graças ao nosso namespace de MNT, né, de mount. É assim como interfaces de rede também, né? O Docker já fornece uma interface de rede padrão, e é justamente por causa dessa arquitetura de namespace que ele faz uso. E cgroups, né, que ele gerencia recursos do sistema. Um exemplo bem bacana é o Docker Compose, onde você pode alocar recursos de sistema para devidos containers, né? Por exemplo, eu tenho 8 GB de memória na minha máquina, eu consigo dizer que aquele container usa 512 e, sei lá, um núcleo do meu processador. Então, através dos cgroups eu consigo reduzir ou aumentar os recursos de sistema que eu aloco para o Docker, né? Para a engine do Docker. E aqui é um gráfico comparando um pouco da arquitetura, né? Um pouco do que é a diferença de uma máquina virtual para um container, né? A gente vê aqui que a máquina virtual, ao contrário do container, ela em cima do seu sistema operacional, ela virtualiza tudo, né? Então, se eu, por exemplo, tiver um Windows 7 lá na minha máquina, um Windows 10, e quiser rodar uma VM do Ubuntu, por exemplo, eu vou virtualizar o sistema operacional do zero, né? Ou seja, eu vou meio que emular tudo novamente, né? Ele não compartilha nenhum código do kernel do sistema operacional, né?
Então existe bastante abstração aí, então você pode até perder desempenho quando você roda uma aplicação em cima da VM, né? Além de ser algo muito mais pesado. Por exemplo, eu preciso de uma imagem do meu sistema operacional completo e às vezes é um pouco impraticável isso, né? Ao contrário do Docker, né? De um container de Docker, que é algo muito mais leve e muito mais enxuto, né? E é interessante isso porque ele não é, no Docker, né, no caso aqui, ele não é emulado, né, ao contrário da virtualização, digamos assim. Você roda no kernel, porém, conforme eu mencionei, através dos namespaces você tem uma certa isolamento, dos containers que estão sendo executados, né? Isso garante bastante segurança nos seus containers, né? Você garante que nenhum container vai interferir no outro e muito mesmo no seu host. Isso é interessante porque sempre surge uma certa comparação entre máquinas virtuais e Docker, né? Containers do Docker, porque de certa forma são coisas bem parecidas, se você parar para ver, né? As pessoas muitas vezes usam de maneira semelhante. O Docker Hub, conforme eu mencionei, né, é uma plataforma de você publicar suas imagens. Então, por exemplo, eu poderia fazer um push da minha imagem, que eu acabei de criar, fazer uma tag dela, na versão que eu quiser, por exemplo, essa é a minha primeira versão, coloco 0.1 ou 1 e subo para o meu Docker Hub. E dessa forma eu consigo publicar toda minha aplicação para outras pessoas, e até para mim mesmo, caso eu queira rodar ela novamente sem ter que reconstruir, né? E eu não tenha mais acesso a ela localmente. E aqui são as fontes, né, das coisas que eu estudei para fazer essa apresentação. É isso aí. Fechou.